Shalom, queridos. Hoje é o Salmo 116. Gratos ao nosso Deus por tantas misericórdias em nossas vidas. Estão vendo como Deus está operando poderosamente? Louvado seja o nosso Deus, não é? Grande é o nosso Deus. Salmo 116 trata da gratidão do salmista por ter o livrado da morte. Portanto, o salmista deu graças a Deus por livrá-lo da morte iminente e por prolongar sua vida. Ele prometeu louvar a Deus no templo por essas bênçãos. Este é um hino de ação de graças individual. O salmista amava a Deus porque o Senhor havia atendido seu pedido de oração. Consequentemente, ele prometeu continuar orando a ele enquanto vivesse. Esta expressão de amor a Deus é incomum nos salmos, mas frequentemente os salmistas falavam de seu respeito por Jeová. Este escritor era incomumente afetuoso. O relato do salmista sobre sua libertação. Evidentemente, o escritor esteve muito perto da morte. Ele imaginou a morte estendendo a mão para ele com cordas e quase o prendendo, como um caçador captura um animal. No entanto, imagine como o Senhor Jesus deve ter se sentido ao cantar essas palavras durante a última Páscoa no cenáculo. Ele sabia que estava enfrentando a morte. Então o salmista clamou em oração por libertação física da morte, e o Senhor atendeu o seu pedido. Isso o levou a magnificar a graça, justiça e compaixão de Deus. Contudo, há lições que as pessoas devem aprender com essa libertação. Primeiro, os crentes podem descansar porque Deus livra da morte. Salmo 116, de 7 a 8. Em segundo lugar, as pessoas a quem Deus estende a sua graça devem obedecê-lo pelo resto de suas vidas. Salmo 116, versículo 9. Terceiro, somente Deus é completamente confiável. Salmo 116, versículo 10 a 11. O escritor disse que acreditava que viveria tendo pedido a libertação de Deus. Essa era uma confiança. Embora outras pessoas lhe dissessem que ele morreria, eles estavam mentindo para ele. Portanto, nos versos 8 a 9, novamente do ponto de vista do Salvador no cenáculo, ele não apenas sabia que estava enfrentando a morte, mas também sabia que viveria novamente. O apóstolo Paulo citou Salmos 116, 10 em 2 Coríntios 4, de 13 a 15. Ele usou para assegurar aos crentes que viveremos novamente também. É difícil dizer se o escritor usou o copo em sentido literal ou figurado. Talvez fosse uma parte literal de sua oferta de agradecimento a Deus. Por outro lado, o cálice pode representar a sua recompensa nesta vida, que foi a salvação física. De qualquer forma, ele louvaria a Deus. Os israelitas ofereciam ofertas votivas quando Deus respondia às suas orações e a respeito de um voto que eles fizeram. Estas eram ofertas pacíficas, Levítico 7, 16, Levítico 22, 18 a 23.
e ofertas públicas que lembravam outros adoradores da bondade de Deus. A tradução da NVI, no final de Salmos 116, 14, é provavelmente a melhor a ler-se na presença de todo o seu povo. Pense novamente em Jesus cantando Salmos 16, de 12 a 14, e levantando a taça enquanto cantava. Os judeus tradicionalmente cantavam o Salmo 116 após a ceia da Páscoa. É provavelmente que, quando ele cantou estes versos, ele levantou a terceira das 4 taças de vinho que os judeus bebiam naquela refeição. Eles chamaram o terceiro cálice de o cálice da salvação. Ele sabia que aquele cálice só se tornaria um verdadeiro cálice da salvação se ele pagasse seus votos ao Senhor e procedesse à cruz. Além disso, a morte do piedoso é significativa para Deus, é caro para ele. Mateus 10, 29 a 31. João 10, 28 a 29. Ele não trata a morte deles como trivial. Consequentemente, o fato de ele ter livrado o salmista da morte significava que ele tinha boas razões para fazê-lo. É interessante que no versículo 15, que trouxe tanto conforto aos crentes que perderam entes queridos ao longo dos séculos, repousa em um contexto de libertação. Assim, novamente, o escritor prometeu louvar a Deus publicamente com a oferta adequada. Salmos 116, versículo 18. Salmos 116, 14. O salmo termina com uma exortação para que todos os vivos louvem a Deus. A morte é um inimigo. Portanto, quando Deus estende nossas vidas, Ele está nos salvando de um inimigo. A continuação da vida é algo que nunca devemos dar como certo. Deus poderia tirar a vida de qualquer pessoa a qualquer momento e ser perfeitamente justo, já que todos somos pecadores e merecemos morrer. No entanto, ele graciosamente estende a vida e por isso seu povo deve dar-lhe graças publicamente. Este é mais um salmo, graças a Deus, Salmo 116. Então, nós sabemos que é importante a gente louvar a Deus, agradecê-lo pela vida, principalmente quando se sente a morte e vê que o Senhor dá mais uma chance. Cada um de nós temos experiências. Eu já tive experiências, muitas experiências, aos 75 anos, muitas experiências eu posso contar em relação a Deus estar prolongando a minha vida. Muitas, muitas mesmo. Uma delas foi no último parto, na quarta gravidez. Eu tenho 5 filhos, mas foram 4 partos, porque uma gravidez foi de gêmeos. E na última gravidez, que foi da minha filha, a Bispa Manuela, hoje fazendo parte desse ministério, ela não sabe quanto é precioso esse nome que eu dei para ela de Emanuela. Foi uma maneira de louvar a Deus, derivado do nome Emanuel, que é um dos nomes de Jesus, Deus conosco. O parto foi muito difícil e eu vi a morte bem próxima de mim. E eu prometi ao Senhor que, se Ele me livrasse da morte, eu tinha mais 4 filhos para criar, ela seria a quinta.
quinta filha, quinto filho, quer dizer, a quinta, sendo ela a segunda filha de mulher, e 3 filhos homens que já tinha, e ela seria a companheira da filha mais velha. E eu disse ao Senhor que eu daria o nome dela de Emanuela. E essa é uma homenagem que é constante, eu não posso nem deixar de lembrar disso, de estar dando essa homenagem, ser grata a Deus, porque o Senhor me honrou 2 vezes, me deu a vida, e além da vida, no próprio nome que eu dei como homenagem a Ele, Ele tornou-me abençoar, porque a palavra Deus conosco se faz presente na minha casa, porque a Bispa Emanuela é uma das filhas, são 2 filhas, né? Uma das filhas que está mais próxima de mim, porque a outra mora na mesma cidade, é também uma filha que tem me honrado. Para falar de filhos, eu tenho que falar diante do Senhor a verdade, não posso mentir, que eu não tenho nenhum filho que me dê trabalho. Eu atribuo isso ao estudo da palavra dentro da minha casa. A palavra era lida constantemente. Nós limos a palavra no amanhecer, nós limos a palavra antes do almoço. A gente fazia na hora da noite a leitura da palavra, que era o culto doméstico. E eu atribuo a palavra, porque a palavra é Jesus, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 14, que ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus na minha casa, o tempo todo, era nas paredes escrito o versículo da Bíblia, era nas roupas de cama escrito o versículo da Bíblia, toda a minha casa era com a palavra de Deus, era uma pessoa radical mesmo. Eu levei essa palavra de Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9, assim, a pé da letra, era como está escrito, assim eu fazia, pelo caminho, dentro do carro, versículo, era uma coisa muito séria. Deus não ficou zangado pelo meu exagero, não, porque o exagero da palavra dele, ele nunca vai ficar zangado, porque ele diz para meditar de dia e de noite. Então, Emanuela, ela a cada momento, com este nome, Deus me honrou, fazendo com que ela seja essa filha que tem sido abençoadora tanto na minha vida, mas do pai, como na vida dos irmãos. Então, vale a pena a gente pedir a Deus para prolongar a vida e fazer a homenagem a Ele. Esse nome é uma homenagem e só foi para meu próprio bem. Deus retornou para mim aquilo que eu quis fazer de homenagem para Ele. Eu vivo o tempo todo me alegrando pelo que Deus tem feito na vida de Emanuela e na vida de todos os filhos. Porque se eu disser que tem algum que não seja legal, eu estaria mentindo. Todos os meus filhos realmente são bênçãos do Senhor, herança do Senhor, porque na fase de criança não me deram trabalho, foram os trabalhos normais, não foram desobedientes. Na fase de adolescente também. Hoje, são, no tempo de jovem, também não me deram trabalho. E hoje são adultos centrados, que sabem quem é Deus. Se cair, sabe quem levanta, que é Jesus. Então, eu vivo abençoada com essa gratidão a Deus pela vida que foi me devolvida no nascimento de Manuela. E tem tantos outros momentos que não poderia falar tudo agora, mas eu tenho que contar como testemunho e aproveitar para que haja crescimento na vida de vocês. Nunca deixe de pedir a Deus a vida, porque Ele tem prazer em dar vida. Quando você sentir a morte, peça ao Senhor que Ele dê vida, prolongue a sua vida, porque Ele gosta de fazer isso. Agora tem que ter alguém que queira viver para glorificar o nome dEle. Ele diz em Salmos 91:16, que nós já estudamos, que dar-te-ei abundância de dias e te mostrarei a minha salvação. Quem veio para matar, roubar e destruir foi Satanás. Então ele não vai perder a oportunidade de querer matar, de querer destruir a nossa vida. Mas cada vez que vier o golpe dele para nos tirar a vida, o Senhor estará ouvindo a nossa oração e prolongando a nossa vida. Só vai ter um dia que Deus não vai te ouvir, é quando chegar o dia que você já tiver com o propósito dele cumprido. Até um dia que você pode pedir, Senhor, me dá mais vida. Ele já chega, filha, você já cumpriu o propósito. Tudo que eu queria que você fizesse na terra, você já fez.
Então você vai tranquila, sabendo que vai no momento próprio, porque o Senhor assim lhe disse. Então, esses salmos mostram o valor da vida e a necessidade de pedir a Deus para viver é muito importante. Salmo 116. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.